Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Um beijo no coração. Sintam-se em paz aqui na minha cozinha. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de crianças, educação de filhos e abuso de mulheres. Ontem eu deixei um vídeo sobre como se preparar para sair de um relacionamento abusivo. Então eu vou dar continuidade dele hoje. Gente, olha, vocês, quando vocês já estiver, sabe, preparada mesmo para sair desse casamento, vocês têm que ter em mente que vai rolar um divórcio. Vai rolar um divórcio. E nesse divórcio, você vai ter que estar já com mente o que você vai estar dividindo com esse rapaz, vamos dizer assim. Então, se você tem uma casa, se você tem carro, se vocês tiverem, vão ser divididos. No meu caso foi o seguinte, a gente tinha uma casa que ainda não estava acabada, que era um esqueleto de uma casa, e os carros. E foi acordado entre nós dois que ele levaria os carros e eu ficava com a casa e os meninos. Que aí eu ia acabar de rebocar, pôr piso, essas coisas tudo, né? E no dia do divórcio, eu já tinha pedido a medida protetiva, né, para ele sair daqui. E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que no dia que a gente foi pra audiência, eu tava muito nervosa, muito estressada. Eu já tenho os meus problemas psicológicos, parece que assim, em épocas assim, eles afloram muito. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu tinha que levar um advogado, porque eu estava fazendo tudo pela Defensoria Pública. E ele arrumou um advogado. Quando chegou a hora de assinar os papéis, de resolver o que ia ser dividido ou não, eu na mesa, né, que a gente senta numa mesa, tem um assessor, tem um monte de coisa lá. Aí eu lá relatei, falei, ó, a gente acordou assim, ficamos acordados, né, nosso combinado é que ele vai ficar com os carros e eu vou ficar com a casa e as crianças. Quando eu disse as crianças, mas gente, precisa. Nossa, o pessoal começou a rir. Hoje eu entendo, mas eu não entendi o que é que eles estavam rindo de mim. E o advogado dele era bem aquele homem negro, alto, de voz forte, sabe? E acusativa, sabe? Aquela voz impostora, assim, impositora mesmo. Então ele era um cara assim. E ele dava aquela gargalhada, sabe? E aquilo ali me descontrolou toda, me descontrolou toda. E a moça que estava fazendo, a assessora que estava fazendo o divórcio, ela simplesmente levantou e disse assim: eu vou ali. E saiu. E para mim foi uma eternidade para ela voltar. Uma eternidade. Aí quando ela voltou, ela já voltou com os papéis. Que ela, não sei se ela levou para o juiz, eu não sei como que acontece. Ela já voltou com alguns papéis. E ali eu tava trêmula, já tava sem, assim, sem chão, sabe? E as risadas ecoando, e aquele olhar de deboche do pai dos meus filhos para mim e tal. E a menina pegou e falou assim: é só a senhora assinar aqui agora. Aí me perguntou também se eu queria voltar o meu nome de solteira, eu falei que sim. Aí ela pegou e falou: só a senhora assinar aqui agora. Aí eu vi lá, que tava o meu nome já para voltar para solteira, e dentro tinha um papel que eu já podia ir no cartório para pegar a minha certidão de nascimento, né? De divórcio, na verdade. Aí, para mim, ali tava tudo legal. Eu peguei e assinei o papel. Assinei o papel e aí ele assinou muito risonho, sabe? E eu não entendia o que eles estavam rindo tanto. Aí eu me senti acuada. Me senti coada porque eu estava sozinha. E eu já tinha uma lei Maria da Penha. Para mim aquilo ali, tipo assim, na minha cabeça eles iam fazer alguma coisa, sabe? Mas não era isso, que essas coisas. O negócio era que eles estavam rindo de mim porque eu disse que eu ia ficar com as crianças. Olha para vocês verem como é a maldade das pessoas, sabe? Aí, hoje eu sei que, né, o meu advogado já me explicou que crianças não são bens. Crianças não são bens. Então, ele estava sendo acordado e combinado entre nós, que eu tinha ainda um filho de menor, e o que ia ser feito com esse filho de menor. E
E eu falei que era essa a divisão. E aí o advogado dele logo entrou com imposições, falando que ele ia pagar tanto de pensão, que ele não podia pagar mais do que isso, que ele ia visitar a criança nas datas lá, que eu não sei o que tem, e já tinham rido de mim, e eu não prestava muito mais atenção nas coisas. Eu só sei que quando ele virou e falou assim, vocês vão ter guarda compartilhada. Eu falei assim, não quero guarda compartilhada, meu filho é meu. Aí, outro deboche, sabe? Aí, depois a moça me explicou. Aí tá, peraí. Aí assinei papel e tudo, e ele saiu. A moça pediu que eu esperasse, a assessora. Aí eu esperei. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, deixa eu falar para a senhora. A pensão a senhora não tem como falar que não quer, porque não depende da senhora querer ou não. Isso é o governo, é estipulado por lei. Então ele vai ter que pagar essa pensão sim para a senhora. E esses direitos de visitação da criança, ele vai ter sim. E quando a senhora diz que não quer guarda compartilhada, a senhora deixou claro que a senhora não quer que ele tome decisões na vida do seu filho. Falei, é isso mesmo, porque quem cuida deles até hoje sou eu, então eu não quero que ele se intrometa. Ela falou assim, então, isso ficou acordado entre vocês. Então foi isso que a senhora assinou. E a senhora espera um pouquinho, porque eu não sabia que a senhora tinha a Lei Maria da Penha. Então a senhora fica um pouquinho aqui com a gente, o guarda tá ali, esperar dar um tempo para ele ir embora para a senhora sair. Tá? Aí eu saí. Quando eu saí de lá, eu já não tinha perna. Eu falo, minhas pernas estão tremendo. Eu não tinha perna, sabe? Meu cérebro, assim, parece que anuviou, eu não sabia nada, nada. Aí eu liguei para minha menina e falei com ela, filha, eu não sei voltar para casa. Ela falou, o quê? Eu falei, eu não sei voltar para casa. Aí ela pegou e acho que ligou pro mais velho e ele pediu um Uber e eu vim embora. Eu cheguei em casa moída, gente. Pensa numa pessoa moída. Parecia que eu tinha acabado de sair de uma guerra medieval. Então, você tem que estar preparada para esse momento. Porque eu não sei como a sua cabeça vai estar na hora que você sair desse relacionamento. Eu não sei como que vai estar o seu psicológico quando você sair desse relacionamento. Então você precisa fazer esse principal, é o principal momento que você tem que ter a cabeça bem segura. Se você puder ter um advogado do seu lado que entenda o que eles estão falando, que entenda o que eles estão dizendo, porque por causa disso eu ainda recebi algumas intimações de coisas que para mim tinha sido combinada ali, assinada ali. E não foi assinado, não foi combinado ali, sabe? Então o que aconteceu? Ele ficou com os carros, vendeu os carros, e eu, na minha cabeça, eu tô com a casa e meus filhos, continuei arrumando minha casa, arrumando as coisas, mas não foi isso que aconteceu. Ele vem cobrando ainda que ele quer a metade da casa. Então você precisa ter um advogado, mesmo que ele saiba que você não precise. Tenha sempre um advogado e tenha certeza do que você quer dividir, sabe? E tenha dentro de você que esses momentos são cruciais para o futuro seu e dos seus filhos, para a paz sua e dos seus filhos. Porque eu digo que a Lei Maria da Penha, ela te dá sim a segurança de 300 metros, dele não poder entrar em contato com você por telefone, dele não poder ter as agressões verbais, né, e outras. Mas eu ainda sofro de violência psicológica. Eu ainda sofro de violência financeira, sabe? Eu ainda sofro. Mas eu procuro ouvir hoje meus filhos, sabe? Porque agora eles estão maiores, estão mais gente, vamos dizer assim, sabe? Eles estão entendendo mais do mundo. Então, todas as vezes que chega uma intimação, alguma coisa assim, eu vou no chão. Eu choro, eu choro, eu choro, eu choro, sabe? Porque eu acho que injustiça que estão cometendo. Mas, na verdade, eu não soube agir na hora do divórcio. Então eu vou ter que enfrentar isso. Talvez alguma hora eu vou ter que vender a casa porque a palavra dele tá valendo, porque não foi escrito, né? Não foi escrito. Só que, no entanto, os carros ele já vendeu.
né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu digo que o governo, ele não tem ainda a capacidade de ter essa lei Maria da Penha completa. Eu digo que ainda falta alguma coisa, sabe? Porque se uma mulher está saindo de um relacionamento abusivo, ela normalmente ela tá psicologicamente muito fragilizada. E muitas dessas mulheres, elas não têm o que eu fiz. Eu sofria muita coisa, mas eu nunca fui proibida de trabalhar. Eu nunca fui proibida de ter um emprego. Muito pelo contrário. Eu trabalhava com ele, ajudava ele e eu não tinha direito no dinheiro que a gente adquiria junto, sabe? Então o dinheiro era como se era só para pagar água, luz e fazer compra, sabe? A despesa da casa, pôr a gasolina no carro. Então, o meu dinheiro, eu acredito, que era usado só para isso. Porque se eu quisesse fazer outras coisas, eu não podia fazer. Por exemplo, na primeira comunhão do meu filho, eu comprei a blusa para ele, né? Comprei a calça. Não, a calça a gente tinha na loja, que a irmã dele confeccionava umas roupas, e pôs na loja para a gente vender no Iapoc. Então eu tirei uma calça lá escondida. Essa calça eu tirei escondida. E levei, e eu precisava de comprar um sapato pro menino, que ele não tinha sapato. Aí ele acabou fazendo a primeira comunhão com o meu tênis. Ficou meio grandinho, mas ele fez. Então tá bom. São coisas que passaram. Mas, assim, eu não tinha minha independência financeira enquanto eu trabalhava junto com ele. Enquanto eu fazia ele virar um reizinho, entendeu? Que ele andava com carro importado, ele fazia luzes no cabelo, os óculos Ray-Ban, viagens para o Pantanal, ele gosta, ele ama pescar, era muitos lugares. Ele ia para a praia com os amigos e eu sempre ficava, sabe? Então, quando eu parei de trabalhar para ele, eu rompi, digamos assim, né, o laço trabalhístico, né, que eu não tinha uma carteira assinada, mas eu estava trabalhando aí para ele. Que eu comecei a trabalhar para mim mesmo, aí que eu comecei a ter outras coisas que, tipo assim, que na verdade eu sempre fiz pelas crianças. Roupa, sapato, escola, remédio, entendeu? Eu sempre fiz pelas crianças. Mas aí eu tinha já um dinheiro que era meu. Então você precisa ter algum lugar para você conseguir esse emprego. E muitas mulheres não estão preparadas, não tem essa coisa de ter um emprego. Então o governo ele te tira desse relacionamento abusivo com a Lei Maria da Penha, mas no entanto só tira você dali. Eles não te dão tipo assim, eu acredito que teria que ter uma casa, algum lugar, alguma ONG, onde a mulher pudesse aprender algo para ela ter renda financeira. Eu acho que a mulher que assim, ainda o cara não respeita a Lei Maria da Penha, ela teria que ter uma casa para acolher ela e os filhos dela, enquanto ela procurasse um emprego. Essa mulher poderia ter também uma forma de tirar ela para um lugar onde o homem não soubesse que ela está, entendeu? Mesmo que essa mulher vive 2, 3, 4 anos sem se comunicar com a família, mas dá tempo para esses caras acabar com essa posse, que não é amor, uma posse, né? Que a gente vê muitas mulheres aí sendo tiradas da vida delas por causa que o cara acha que a mulher é dele, é posse dele, entendeu? E a maioria desses homens, eles falam assim, na tarde um grande homem tem uma grande mulher. Na verdade, essa mulher frágil, essa mulher louca, essa mulher, sabe? Ela realmente é a base desse cara. Por isso que quando tira ela de perto dele, ele enlouquece. Ele acha que sem ela ele não vai ser ninguém. Realmente, ele não vai ser ninguém. Porque o tempo todo ele usou ela como amuleto, sabe? Como a testa de ferro dele. Então, eu acho que o governo tinha que ter um local para tirar essa mulher e levar para um lugar onde ele não soubesse que ela, não pudesse encontrar ela, sabe?
E outra coisa que eu acho que o governo também poderia fazer esse negócio de bolsa escola, esses trem assim, acho que não ajuda muito. Eu acho que se o governo pegasse essas crianças que também são fragilizadas, cuidasse delas psicologicamente, ia ajudar muito as mães, entendeu? Ajudasse elas psicologicamente, enviasse elas para um projeto onde elas tivessem a idade já, quando elas alcançassem uma idade para elas começarem a trabalhar, que também, a partir do momento que essas crianças começam a ter o dinheiro deles, a independência deles, é menos uma coisa para a mãe preocupar. Porque eu fiz isso. Eu levei os meninos para o Senai, para o Asprom, tem um outro que eu não lembro aqui agora. Eles foram trabalhar em outros locais, começaram a trabalhar bem cedo. Então, a partir do momento que eles começaram a trabalhar, igual, por exemplo, tem um que até tem a profissão do Senai, entendeu? Eles começam a trabalhar, é menos uma coisa para se preocupar. Porque você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar luz, às vezes aluguel, sabe? E outras coisas que acontecem, né, dentro da vida da gente. Então, você tem que ter a ciência que você vai ser o pai e a mãe. O pai e a mãe mesmo. Porque quando fala mãe solteira, eu acho assim, ó, a mulher, quando é mãe solteira, ela sai para trabalhar, para cuidar dos filhos. E pai solteiro, eles acham assim, eu vou parar de trabalhar para me cuidar do meu filho. Muitos param de trabalhar para cuidar dos filhos. É uma coisa reversa, né? Mas eles acham que a segurança da criança é ele estar ali perto dela e não reclamam de receber só os 30%, sabe? Porque na maioria das vezes aquela criança não vai ficar para aquele pai solteiro cuidar. Quem vai cuidar é uma tia, é uma avó, sabe? Não vai ser ele. Não vai ser ele. E nós mulheres, a gente pega com a gente mesmo. A responsabilidade dos nossos eventos são nossos. Então, você tem que estar preparada para esse momento do divórcio. Na hora de assinar papéis, na hora de rever a sua vida financeira, tá ali, aqueles papéis, sabe? Porque se você não prestar atenção nesse momento, se você der algum vacilo, você perde muita coisa. Eu não digo que você tem que ser ordinária, que eu acho que isso é ser ordinária, querer tirar tudo do cara, porque tem mulheres que, quando elas separam, elas se tornam vingativa, sabe? E isso não faz bem para ela. Não faz. Gente, eu posso dizer para vocês, não faz bem para vocês. Vocês têm que se tornar uma pessoa grata. Grata por poder sair disso. Grata por poder ter novas oportunidades. Grata por poder, entendeu? Não é grata só por como que eu falo com você? Agradecer por eu ter sido machucada, por eu ter sido... Não, gente, é ser grata. Ser grata que eu estou saindo, eu vou viver uma vida nova e eu vou começar de novo. Eu vou fazer tudo de novo e Deus vai me ajudar. E não se tornar uma pessoa vingativa. Porque se você se tornar, quanto mais você se tornar vingativa, é aquela pessoa que fica remoendo, que quer destruir, que quer que a imagem do homem vai na lama, que quer destruir. Aí a mulher não quer destruir só o homem, começa a querer destruir a família do homem, a mãe, as irmãs, o tio, o cachorro, o passarinho. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é entre você e esse cara. As escolhas mal feitas foi você que fez. Então, infelizmente, minha querida, você tem que ter consciência. Essa foi uma escolha que eu me ferrei. E agora eu não quero isso mais e eu vou mudar. É só virar a página e mudar. Mudar. Vai sentir dores, vai sentir raiva, sentimento você vai poder ter. Mas ficar defamando, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, sabe? Porque, querendo ou não, você acha que as pessoas que
conviveu com você e que viu tudo ali junto com você, você acha que elas não sabem o que aconteceu? Você acha que elas não sabem o que realmente aconteceu? Elas sabem, elas sabem. Mas elas, às vezes as pessoas não se metem, não entram em nada, porque às vezes você separou uma vez, aconteceu alguma coisa, você separou, daí um pouco ele te alisou, você voltou, sabe? No meu caso foi assim, eu separei umas 7 vezes. Eu fiz uns tanto de BO de um monte de coisa, entendeu? Mas eu acabava voltando. Eu acabava voltando até o dia que eu disse, não, eu não quero mais. E isso você tem que ter consciência também, que a palavra final normalmente é da mulher. Quando esse relacionamento acaba, é porque a mulher fala, não quero mais. E quando a mulher decide, eu não quero mais, o cara enlouquece. Ele não entende como que aquele pano de chão quer ser gente. Como aquele pedaço de nada quer ser gente. É porque é isso. Eles acham que você não é gente. Quer ser melhor do que ele. Como assim que você é melhor do que ele? Se você... sem ele você não vive, você não respira, você não é ninguém. Tudo que você fala é loucura. E aí, se você vai ficar retalhando, se você vai atrás para ficar brigando, realmente você acaba se tornando uma louca. Porque essas brigas enlouquecem. Acaba com a sua dignidade moral, sabe? E prejudica também os seus filhos. Então é melhor deixar que o vento leve, que as coisas aconteçam e que as pessoas, se elas quiserem ver o que aconteceu, elas já sabem o que aconteceu. Não precisa de você ficar falando. Elas sabem, sabe? Eu tive uma pessoa que uma vez chegou perto de mim e falou assim, eu jurava na minha vida que você nunca ia largar esse cara. E olha que eu não tenho intimidade com essa pessoa. Não tenho. Eu falei, por quê? Porque o jeito que você falava com ele, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. E eu falei, meu Deus, realmente. Realmente, ele falava, eu quero que você morra. Eu falei, eu te amo. Eu quero que você sofra. Eu te amo assim mesmo. Você entendeu? Era isso que acontecia. Mas tá bom, gente. Então, vocês têm em mente, tá? De que vocês vão fazer alguma coisa e que essa coisa vai acontecer e que você vai ter que ser forte e você não vai retalhar. Você não vai ficar revivendo as dores para as pessoas, para ele, para satisfazer ele, porque se satisfaz ele. Toda vez que você gritar e falar e tá com as pessoas da família dele, isso vai fazer muito bem pro ego dele. Vai te fazer continuar vivendo uma coisa abusiva. E aí, o que que é? Você se maltratando. Você se maltratando, se humilhando e se alfinetando. Entendeu? Vai, segue sua vida, continua, dá tempo a tempo, porque Deus resolve. Deus resolve. No final, Deus resolve. Sabe? E o importante de tudo mesmo é querer ter uma família, é querer cuidar desses filhos, é querer que num certo tempo da sua vida, que isso tudo não seja uma coisa tão ruim, sabe? Porque eu disse um dia para um menino, ele perguntando, ele falou assim, você sente raiva, o que você sente? Aí eu falei, hoje eu não sinto nada, nada. Aí ele fala assim, mas alguma coisa boa ele te fez? Eu falei, fez. Meus filhos. Meus filhos. A melhor coisa que ele me deu foi meus filhos. E por isso eu respeito a imagem dele, a pessoa dele, porque tem um ditado que fala, filho de puta tira a mãe da culpa. Eu acho que é isso, que é um ditado mineiro que eles falam. Meus filhos são a cara dele. A cara dele. Então, o amor que eu tenho pelos meus filhos não me dá espaço para odiar, para amaldiçoar, sabe? Só o que eu falei mesmo. Eu quero que ele viva bastante tempo para ele ver as nossas vitórias, para ele ver a família que ele perdeu. Só isso. E como que eu vou odiar uma pessoa que eu olho para a cara dela o tempo todo? Meus filhos são a cara dele.
Então eu olho para ele o tempo todo. Então, por ele, pela pessoa dele, eu não sinto nada. Mas eu amo meus filhos. Entendeu? Vai por aí que você vai se dar bem. Fácil não vai ser, mas você vai se dar bem. E para não deixar de ser Ronilda, ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês e até uma próxima. Fiquem todo mundo na paz.